seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre os fissurados lábio-palatais. Uma condição que separa o lábio superior em duas partes por conta de uma má formação congênita. No Brasil, estima-se que 1 a cada 550 bebês tenham este problema. Aqui em São José, existe uma associação que presta atendimento a esses pacientes e seus familiares. É a FLAP. Quem conversa com a gente sobre este trabalho é a fundadora da instituição. Com a palavra, Eliana Bonadio. O que é a FLAP? A FLAP é uma sigla de Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais. É uma associação que foi fundada por pais, né? E nós fazemos o atendimento, todo o suporte para quem nasce com a fissura lábio-palatina. O que é a fissura lábio-palatal? Fissura lábio-palatal ou lábio-palatina é uma malformação congênita, né? Então, ela é no primeiro trimestre da gravidez, né, da gestação, quando está se formando a face, estão se unindo as partes, alguma coisa acontece, que é o efeito teratogênico, e que não deixa com que essas partes se unam perfeitamente. Essas causas são diversas, é multifatorial. Tem a parte, 40% é por fator hereditário, né, familiar, e os outros 60% são fatores ambientais, que a gente chama. É alguma coisa, por exemplo, pode ser uma droga que foi tomada, ingerida, e quando eu falo droga, pode ser remédio mesmo, não só droga, né? Pode ser o fumo, pode ser uma alteração hormonal muito grande, uma doença por vírus. A rubéola é uma dessas doenças que pode trazer essa alteração, né? Subnutrição, excesso de vitamina A, por incrível que pareça. Então, são vários os fatores, né, que podem acabar ocasionando. Como a fissura lábio-palatal pode acontecer? Então, a fissura, ela pode ocorrer de várias maneiras, certo? Ela pode ser só no lábio, sem fender a gengiva, ela pode ser bilateral do lábio, ou ela pode ser só no palato, ou ela pode ser lábio, gengiva e palato, pode ser unilateral, pode ser bilateral. E fora isso a gente chama de fissura pura. Quer dizer, a criança tem só a fissura, não tem mais nenhum outro tipo, nenhuma outra alteração. Mas a fissura faz parte de muitos tipos de síndromes, aproximadamente uns 100 tipos de síndromes, que a síndrome é um conjunto de alterações. E onde a fissura é uma das alterações que a criança tem. Então, a gente já teve na FLAP, por exemplo, criança que nasceu com a fenda, com hidrocefalia, com ausência de membros, né? Malformações internas. Então, aí a fenda é uma das alterações. E quando a criança nasce, sempre ela vai ter... ela só não tem dificuldade de alimentação, que é de sugar, quando a fenda é só de lábio. Quando a fenda é só de lábio, não alterou o céu da boca, não tem problema. Porque o que acontece com o céu da boca fendido, quer dizer, vamos dizer assim, vulgarmente falando, não tem o chão do nariz, né? Então, não tem o céu da boca, quer dizer, essa divisão. Então, essa abertura faz com que a criança não consiga sugar, porque não se faz o vácuo necessário. A hora que ela suga, isso sai o ar escapa pelo nariz. Então, essa é a grande dificuldade, né? A gente incentiva o aleitamento materno, mas eu falo que o aleitamento materno não é só a criança sugar no seio, né? Nesse caso, a gente incentiva que a mãe mantenha o leite o mais tempo possível, e faça a ordenha e ponha na chuquinha, porque existem uns bicos que são mais adequados, né? Qual foi a motivação para a criação da FLAP? Olha, quando a minha filha nasceu em 79, aqui em São José não tinha nada de suporte, né? Então foi bastante difícil. Até eu chegar no serviço onde eu escolhi para tratar minha filha, que foi até eu descobrir Bauru, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, que é um hospital público. Ele inicialmente era da USP, acho que agora já passou para o Estado, né, recentemente.
e que é um grande centro de pesquisa, além da reabilitação. Quer dizer, aí, quando eu cheguei em Bauru, o Serviço Social do Hospital de Bauru, ele formou um programa que na época era para divulgar o hospital e indicar os pacientes para lá, que chamava-se Pais Coordenadores. E eles convidaram eu e meu marido para sermos pais coordenadores, que era o quê? Era um elo da cidade com o hospital. Por exemplo, se eles tivessem dificuldade de algum paciente que estava faltando, eles entravam em contato com a gente, para a gente procurar o que aconteceu com esse paciente, voltar a família a dar continuidade no tratamento, fazer um suporte quando nascessem casos novos, né? E a gente aceitou esse desafio. Na época, São José tinha 24 pacientes que se tratavam em Bauru. Hoje, a lista é mais de 600 só de São José cadastrados lá, né? E aí, assim, a gente começou a fazer esse trabalho. Aí, incentivado pelo Serviço Social de Bauru também, eles falaram para a gente formar uma associação, para que a gente lutasse no município para conseguir algumas coisas de tratamento, porque o atendimento é muito específico, porque a fissura, muitas pessoas acham que é uma coisa estética, que corrigiu, está pronto, não tem mais problema nenhum. Não, as partes afetadas, afeta a parte funcional, né? Então, inicialmente sucção, deglutição, depois vem a fala, mastigação, toda a parte ortodôntica. Então, a reabilitação é longa. A reabilitação do fissurado dura, em média, 18, 20 anos. E cada coisa acontece num tempo. Então, a gente precisava se organizar para que a gente conseguisse garantir para essas crianças uma continuidade, um acesso ao tratamento e uma continuidade. E a gente se formando como associação, a gente teria uma forma melhor para isso. E aí nós fundamos a associação, que no começo era mesmo um ponto de solidariedade e tentar recursos para fazer suporte para quando as pessoas iam para Bauru. Mas aí devagarinho a gente foi montando o serviço, né? Então, fomos colocando uma terapeuta, outra terapeuta, fomos organizando o serviço. E aí a gente, até chegar onde nós temos hoje, que é um ambulatório, né? Assim nasceu a FLAP, da União dos Pais. Como funciona o trabalho da FLAP? Então, o que nós oferecemos, como é o nosso trabalho, né? O que a gente faz? Após anos de serviço, nós temos 31 anos, né? Então a gente tem uma credibilidade junto aos hospitais, junto aos profissionais da saúde, junto a órgãos públicos. Assim que nasce um bebê hoje, ele é comunicado, isso é comunicado para a FLAP, né? Então a gente vai até o hospital, eu falo que a gente faz, são dois lados. Primeiro a gente faz o lado da solidariedade, que é conversar com os pais, e faz o suporte para o bebê que está internado, né? Aí começa daí o nosso atendimento. Aí ele entra na FLAP, ele é atendido pela nossa equipe. Nós temos, a FLAP hoje tem um ambulatório que ela tem fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, parte de odontológica, serviço social, o pediatra. Então, temos um otorrino, que inclusive é voluntário, e a gente faz todo esse atendimento. Por quê? Ele tem que ser atendido por uma equipe multiprofissional, que tem que ver ele em vários aspectos, não é só um aspecto, né? Então, a gente tem toda a parte ambulatorial a gente tem aqui. E a parte das cirurgias ainda continuamos fazendo em Bauru, né? No Centrinho, que é o nosso hospital mãe, vamos dizer assim, e aonde a gente trabalha na mesma filosofia de reabilitação, né? A gente trabalha integrado com o Centrinho. As cidades, a gente atende pacientes de toda a região aqui, né? Como funciona o atendimento às famílias dos pacientes? A família tem que ser envolvida. A família é importante para tudo, né?
e para reabilitação muito também. A gente tem famílias que a gente tem que trabalhar mais, né? A fissura, a incidência dela, ela não está ligada, vamos dizer assim, à classe social. Ela pode dar em qualquer classe social. Mas, como aqui no nosso país, a nossa pirâmide social tem a base bem larga, então é natural que nasça mais crianças com fissura na classe mais carente. Então, essas famílias dessa classe mais carente são as que precisam de mais apoio para que a gente consiga fazer um suporte para que elas não abandonem o tratamento da criança, entendeu? Então, a gente trabalha a família para que possa haver esse suporte. A gente faz suporte psicológico, a gente faz suporte de alimentação, de muita coisa. A gente trabalha essa família, né? Mostrando a importância dela para a reabilitação. A gente faz toda a orientação, inclusive como agir, porque existe uma tendência natural da gente superproteger. E muitas vezes essa superproteção pode até atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? Então a gente faz todo esse suporte. A gente faz, são etapas do tratamento. Então a gente, inicialmente, quando nasce, a criança entra no atendimento, a gente faz o que a gente chama do atendimento precoce, que a gente atende essa família, esse bebê, fazendo as orientações para que essa criança esteja bem quando comece a fase cirúrgica, né? E a gente vai fazendo acompanhamento e esse suporte todo. Qual é a ligação da FLAP com o Hospital de Reabilitação das Anomalias Crânio-Faciais de Bauru? Então, a ligação que nós temos, eu falo que a FLAP é filho de Bauru, que nós nascemos de um incentivo de Bauru. Todos os nossos pacientes, quer dizer, quase todos, porque a gente também aceita pacientes que não estão sendo tratados em Bauru, mas que precisam do acompanhamento ambulatorial nosso. Mas a nossa ligação é enorme, porque todos os nossos profissionais são treinados lá. A reciclagem que é feita, a gente trabalha na mesma filosofia de reabilitação, a gente tem um trabalho integrado mesmo com Bauru. A gente estamos num processo de trazer a parte cirúrgica para São José, né? Para a Santa Casa, aqui de São José, porque foi um hospital que se dispôs, onde os profissionais se dispuseram a fazer o treinamento em Bauru. Porque eu falo o seguinte, eu operei a minha filha no melhor lugar, que é o Centrinho. Então eu quero que todo mundo que a gente indique, que as nossas crianças sejam operadas lá, onde a margem de erro é muito pequena. Para isso, a gente precisa o quê? Que o profissional se disponha a aprender as técnicas, as melhores técnicas já desenvolvidas. Porque o fissurado ele não precisa mais servir de cobaia para ninguém, né? Já foram desenvolvidas as técnicas, as que têm melhor resultado, então a gente precisa disso, né? Então a gente está nesse processo. Mas então, assim, a nossa ligação com o Bauru, ele é o nosso hospital mãe mesmo. Ele que norteia as nossas ações, vamos dizer assim, de terapêuticas, né? A gente trabalha na mesma sintonia. Quais são os maiores desafios que a FLAP enfrenta? A nossa luta, desde que a gente fundou a FLAP, os desafios são diários, né? Primeiro, quando montamos, que fomos aumentando, de você ter a credibilidade junto à população, junto aos serviços, né? Junto aos profissionais. A gente conseguir recursos, isso é um desafio constante para a gente conseguir manter a qualidade do atendimento, conseguir atender todo mundo, porque a gente nunca tem coragem de falar, olha, não vou te atender. Não vou te atender. Você quer ver um grande, enorme desafio que a gente tem? A gente atende São José dos Campos, que a gente começou inicialmente, mas hoje a gente atende os pacientes de todas as cidades do Vale. Nasceu, já é encaminhado para a gente. Só que esses municípios todos que a gente atende, nenhuma prefeitura, a não ser São José dos Campos, colabora com a gente. A gente atende o paciente da cidade dele, mas nunca
Eu tentei algumas vezes fazer contato, mas a gente não teve eco, né? Então, esse é um desafio que a gente tem, de conseguir com que esses municípios colaborem com a FLAP. Eu tenho um desafio grande, fazer com que o Estado, né, veja isso, que faça um convênio com a gente, onde a gente receba subsídios, né, para o atendimento que a gente está dando para esses municípios. Qual momento mais te marcou nos atendimentos da FLAP? Tenho. Eu tenho duas histórias. Eu tenho uma história de uma criança que nasceu bastante mal formado, né? Ele tinha, era como eu falei antes, ele era um sindrômico. Um dos menores problemas dele, eu acho que era a fissura, porque ele tinha hidrocefalia, não tinha um olho, ele tinha as cornas fechadas, ele não respirava pelo nariz, só pela boca, né? Ele tinha alteração dos membros, o bracinho dele terminava aqui. E isso, ele tinha alterações neurológicas, né? E essa criança nasceu, quando eu visitei no Hospital Municipal, eu achei que ele não ia durar nem dias. Mas foi feita a cirurgia, foi colocado dreno nele, né, para drenar a água da hidrocefalia. E ele sobreviveu a todas. Isso ele tinha um mês, quando ele passou por todo esse processo dessa cirurgia. E ele entrou no nosso atendimento, a mãe era nova, tinha 15 anos, era usuária de droga, o pai também. E a gente fazia atendimento para ela também, mas eles rejeitaram muita criança. Era de uma classe muito, muito pobre, né? E a gente levou para Bauru. A mãe, quando ia para lá, ela fugia, largava a criança lá e fugia. A gente tinha que acionar o conselho tutelar para ir atrás, pegar essa criança, fazer acompanhar. E até que um dia a criança chegou em Bauru e ela estava queimada de cigarro. O bebê estava queimado. Aí o serviço social acionou o departamento de justiça lá e essa mãe perdeu a guarda, que acho que era o que ela mais queria. E a criança ficou no hospital, fez vários procedimentos, meses e meses. Aí o centro falou, olha, ele não pode mais ficar aqui, a gente tem que arrumar uma família para ele. Eu falei, e agora? Aí nós começamos, e através da pastoral da saúde, né, a gente já tinha trabalhado com a pastoral antes, e apareceu uma família, né? Até era uma pessoa que eu já conhecia também do movimento. E não era uma família de poder aquisitivo alto, ao contrário, era mais baixo, mas era uma família, ela já tinha os filhos grandes, com um coração enorme, e eles adotaram o Luiz Carlos. Levaram ele com todos os problemas que ele tinha e com todo o cuidado que ele exigia. E só para você ter uma ideia, eles mudaram para Bauru por um período, a família toda mudou para lá, para ficar perto do hospital, porque foi uma época que ele precisava de muitos procedimentos. Ficou lá um tempo, depois voltou para São José. Só que as alterações dele eram graves mesmo. E a gente fazia o atendimento, fazia a fisioterapia. Ele cresceu, ele viveu até os 15 anos. E essa família extremamente cuidadosa. Chegou uma época que ele não podia nem ser removido da casa para fazer um pouco de movimentação, de fisioterapia, porque só isso o estímulo ele já convulsionava, né? Então a gente nossa fisioterapeuta ia na casa, fazia os exercícios com ele. Ele nunca andou, ele nunca falou, mas qualquer balbucio que ele tinha, a mãe falava, ó, ele está falando mamãe, né? Então foi assim, é uma história muito bonita, porque ela adotou essa criança que ela sabia que ia exigir muito, né? E ela fizeram por ele tudo, até ele falecer.
Então foi uma história que realmente, né, foi muito bonita. Quantas pessoas a FLAP atende por mês e de quais municípios? Olha, a gente tem uma média de atendimento aí de 240 pacientes, mais ou menos, né? A gente atende São José, a gente atende Jacareí, Santa Branca, Igaratá, Caçapava, Taubaté, Pinda, Lorena, Guará, Aparecida, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela. Deve ter mais algum que eu não estou lembrando, mas a gente atende todos os municípios, né? Hoje a gente está atendendo praticamente meio a meio o nosso atendimento, entendeu? E bastante difícil, né? A gente não consegue fechar a porta para ninguém, né? E você estava falando outro dia dos desafios, então a gente tem esse desafio, porque a gente quer prestar um atendimento sempre de qualidade, com dignidade, com qualidade, né? A gente até hoje não tem uma sede própria, a gente também é um desafio a gente ter a nossa sede própria. Então são muitos os desafios. Como é possível ajudar a FLAP? Entra em contato com a gente, né? Entra em contato com a gente. A pessoa pode ajudar, ela pode ser um colaborador mensal financeiro, ela pode ser um doador mensal, ela pode colaborar com serviços, né? Com alguma habilidade que ela tenha, né? Então, ser um voluntário na FLAP, isso tudo são maneiras de ajudar. Como é possível ser atendido pela FLAP? Então, as portas de entradas, os hospitais que mandam para a gente, o próprio serviço público que manda para a gente, os serviços de ultrassom que encaminham para a gente, né? Hoje, a gente está aqui no município, a gente tem um convênio com a SASC, Secretaria de Apoio ao Cidadão, né? Apoio Social. Ela também é uma porta de entrada que para indicar os pacientes para a gente. Mas a nossa grande porta de entrada realmente são os hospitais, que assim que nasce, eles encaminham para a gente. No que a FLAP mudou a sua vida? Eu não diria que ela mudou, ela enriqueceu a minha vida, entendeu? Ela me trouxe sei lá, eu sou teimosa, eu sou de Capricórnio, né? Então, eu sou teimosa e assim, foi um desafio, foi uma coisa que a gente começou e então, acho que todo esse trabalho que eu abracei, né? Junto com outras pessoas, isso trouxe uma riqueza enorme para a minha vida, tá? Então, eu não digo que ela mudou, mas ela enriqueceu a minha vida muito, né? Você ajudar faz muito bem, as pessoas precisavam saber disso, que às vezes a gente se sente talvez até melhor de quem está recebendo a ajuda, né? Então, todos os passos, o que a gente foi conseguindo, para esse tratamento que é tão complexo, a gente conseguir, né, ir galgando, ainda temos muito para galgar, mas isso tudo uma coisa muito rica, que eu acho, para a minha vida. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.